calor e chuva no norte, tempo seco no Planalto Central e no Sertão, frio nas serras, neve no sul. O Brasil tem uma diversidade de climas que condiz com o tamanho do seu território. E nós vamos entender juntos de onde vem essa diversidade de climas. Os climas do Brasil são o tema desse resumo de aula. Antes de começar, eu quero te pedir, se ainda não estiver inscrito, que se inscreva no canal. Clica também nesse sininho que fica aí logo ao lado do botão de inscrever-se. E é claro, divulga esse canal para os seus colegas que estão precisando de uma forcinha nas disciplinas de geografia e de atualidades. A gente ainda vai ter muito resumo de aula daqui para frente. De início, para você entender as variações de clima no Brasil, é muito importante que você já tenha passado pelo assunto fatores e elementos do clima. Então entendam, eu estou preparando esse resumo de aula já partindo do pressuposto de que você viu com seu professor na sua escola esse tema, fatores e elementos do clima. Então quais são, no caso do Brasil, os fatores que vão determinar essa diversidade de tipos climáticos que a gente vai encontrar aqui dentro do nosso território? Dos fatores do clima que a gente costuma dar mais destaque, aqueles que mais influenciam o território brasileiro são a latitude, a altitude, a continentalidade, o relevo e, é claro, as massas de ar. E a gente vai rever rapidinho aqui como cada um desses fatores age. É bom lembrar que um fator do clima é um fenômeno natural que vai alterar a relação entre os elementos que compõem o clima. Basicamente, temperatura, umidade, pressão atmosférica, que nas suas transformações, nas suas mudanças, vão mexer com os regimes de ventos e de chuvas. Então, qualquer fenômeno natural que venha alterar essas condições básicas de umidade, temperatura e pressão, nós vamos considerar como um fator do clima. E eu vou nesse vídeo dar um destaque menor ao fator humano, a nossa influência como um dos fatores do clima. Mas eu acho que todo mundo já sabe o quanto nós somos capazes de alterar o clima, não só no nosso país, ao nosso redor, mas também no planeta inteiro, né? Então nós vamos começar falando da influência da latitude sobre o clima do Brasil. O fator latitude é um fator muito importante para a formação dos nossos tipos climáticos, porque o território brasileiro se estende por duas das zonas climáticas do planeta. O Brasil tem a maior parte do seu território, mais de 90%, dentro dessa faixa aqui que nós chamamos de zona intertropical. Sendo que uma parte está aqui, ó, bem próximo do Equador. E a menor parte do território se encontra aqui embaixo, na chamada zona subtropical. Como todo mundo já sabe, o fator latitude, ele age da seguinte maneira: quanto mais afastado você estiver do Equador, a tendência é que a gente encontre temperaturas mais baixas. Mas no caso do clima, não dá para a gente utilizar um único fator para determinar o tipo de clima que nós vamos encontrar num determinado lugar. Então, no que diz respeito à latitude, a gente já prevê que vamos encontrar climas do tipo equatorial, tropical e subtropical. Esse é o básico. Porém, a gente tem que lembrar da ação dos outros fatores. Por exemplo, o fator altitude. Em termos gerais, via de regra, o que se passa há muito tempo é a ideia de que a cada 200 metros de altitude a gente encontraria a redução de 1 grau Celsius na temperatura do ar. Porém, nem isso vai ser o tempo todo tão preciso assim. Se a gente levar em consideração um fator humano como um fator de mudança climática, a gente pode encontrar uma área de uma altitude um pouco mais elevada, porém compondo ali o que a gente chama de ilha de calor. Mas essa questão da interferência humana nos climas do Brasil, eu vou tratar mais à frente, num outro vídeo, onde eu vou falar só da nossa interferência como fator de mudança climática. Um outro fator que vai mexer com os climas do Brasil é a continentalidade junto com a maritimidade. No caso, se eu falo em maritimidade, eu estou falando de uma aproximação maior em relação ao litoral. Quando eu falo de continentalidade, eu estou falando de um distanciamento do litoral.
E aí a gente vai perceber que essa diferença entre a maritimidade de alguns pontos e a continentalidade de outros vai deixar o clima mais úmido ou mais seco em determinados pontos do Brasil. Um exemplo do que é esse clima seco associado à continentalidade é o Planalto Central, é Brasília, que é um lugar que principalmente no meio do ano, né, no período mais seco, tem uma umidade relativa do ar que alcança níveis baixíssimos, trazendo problemas respiratórios para as crianças e para os idosos em especial. E uma outra característica dessas áreas onde a gente vai encontrar baixa umidade do ar é uma elevada amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas máximas e as temperaturas mínimas que a gente vai encontrar ao longo do dia. No caso de Brasília, a primeira vez que eu estive lá, eu senti na pele o que é a amplitude térmica de um lugar de baixa umidade. Eu saí na rua por volta de meio-dia, um calor danado, não levei um casaco, não segui o conselho da mamãe, na inocência achando que eu ia passar o dia inteiro e voltar logo no início da noite pro hotel. O resultado foi um inevitável frio do cão assim que o sol desceu no horizonte. Parecia que tinham ligado um ar-condicionado daqueles industriais em um altíssimo volume. Mas não tem nada melhor do que a experiência, do que se ferrar para aprender. E você sabe muito bem disso, né? E aí, os fatores que talvez sejam os mais preponderantes na determinação dos tipos climáticos que a gente tem são as massas de ar. No caso do território brasileiro, a gente tem 5 massas de ar que nos afetam bastante. E aí, seguindo uma ordem de latitude, a gente vai encontrar a massa equatorial continental, que sai de cima da floresta amazônica e, ao contrário da maioria das massas continentais, não é seca, ela carrega bastante umidade. A sua maior influência vai acontecer durante o período do verão, quando ela se estende até o centro-oeste, chegando próximo do sertão nordestino, e quando atinge a sua força máxima pode chegar até a região sul. Depois nós temos a massa equatorial atlântica, que por ser uma massa de ar que parte do oceano, obviamente carrega muita umidade para a faixa litorânea do Nordeste e que também ganha mais força durante o período do verão. Se a gente fosse levar em consideração somente a ação dessas duas massas de ar, a gente teria aí na região que nós chamamos de sertão nordestino uma área bastante úmida, porque ela receberia muita umidade tanto do oceano quanto da floresta amazônica durante o período de verão. Nesse caso, entra em ação um outro fator também muito importante na formação dos tipos climáticos, que é o fator orografia, ou seja, as formas de relevo, que tanto no caso da massa equatorial continental quanto no caso da massa equatorial atlântica retém boa parte dessa umidade que seria trazida da floresta amazônica e do oceano Atlântico. É por isso que chove tão pouco no sertão, e quando chove é porque a gente tem essa massa equatorial continental conseguindo alcançar parte do território nordestino. A gente tem uma outra massa continental agindo no território brasileiro, que é a massa tropical continental. Ela parte basicamente dos limites a sudoeste do território brasileiro em direção ao nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, trazendo um ar mais seco, que muitas vezes consegue conter a ação, o avanço das massas oceânicas que atingem o Brasil. Outra massa que vai atingir com força o litoral brasileiro é a massa tropical atlântica. Essa vem, como o próprio nome diz, do Oceano Atlântico e traz bastante umidade para toda a faixa litorânea do sul e do sudeste, se estendendo até a região nordeste. No caso das áreas onde essa umidade vai ser contida pelo relevo, pelos mares de morros, a gente vai encontrar um regime intenso de chuvas, principalmente durante o período do verão. E para fechar, aquela que durante os invernos consegue jogar de vez em quando a temperatura do ar no território brasileiro inteiro bem para baixo, que é a massa polar atlântica. Essa massa, como também parece ser um tanto óbvio, ela vai ganhar muita força durante o período do inverno.
e a sua ação vai atingir até mesmo o norte do Brasil. Aliás, é legal falar da ação dessa massa alcançando o norte, porque existe um fenômeno que vez ou outra aparece nas provas, onde a gente vai ter, mesmo na região norte, onde as temperaturas médias são bastante altas, uma queda brutal da temperatura, chegando aí abaixo dos 20, algo em torno de 18 graus, que é o fenômeno conhecido como friagem. No sul, no sudeste e em parte do centro-oeste a gente também vai ter uma considerável queda de temperatura. E como resultado da ação desses fatores é que a gente vai encontrar os tipos climáticos que estão presentes no território brasileiro. O primeiro deles é o equatorial. Bem fácil de entender, já que por se tratar de um clima que está presente ali naquela faixa bem próxima ao Equador, vai ser quente, já que o Equador é a área do planeta onde a gente vai ter a maior insolação ao longo de todo o ano, e também bastante úmido, visto que a gente vai ter com esse calor uma intensa evapotranspiração, com chuvas muito, mas muito frequentes. Um outro tipo é o tropical úmido, que a gente vai encontrar em toda essa extensão de costa que a gente tem aqui no leste do Brasil. Nesse tipo climático, a gente costuma encontrar verões bem úmidos, com bastante chuva, principalmente naquele tipo de chuva que nós chamamos de convectiva, também conhecidas como chuvas de verão. E apesar de ser um clima quente e úmido, não nos livra das ondas de frio que vem com o avanço das frentes frias. O clima tropical típico é aquele que vai atingir a região central do Brasil. É um tipo de clima quente também, porém os níveis de umidade vão ser bem mais baixos. E ele vai ser influenciado tanto pela continentalidade quanto pelo relevo que vai ser encontrado mais a leste dessa parte do Brasil. O clima semiárido é aquele que nós vamos encontrar no sertão nordestino. E como eu falei, ele é muito o resultado da ação do relevo contendo a passagem da umidade que viria principalmente do oceano. Então o que a gente vai encontrar ali são características de um clima semidesértico, com pouquíssimas chuvas ao longo do ano e uma alta amplitude térmica que é resultado da baixa umidade do ar. O tipo climático que a gente vai encontrar em boa parte do Brasil, nas partes mais altas, é o chamado clima tropical de altitude, que apesar da gente ter essas áreas de clima tropical de altitude dentro da faixa tropical, há uma influência nítida da altitude que mantém as temperaturas médias mais baixas e que leva os casais a querer curtir fins de semana românticos na serra, com vinho, aquelas paradinhas, né, espetadas lá no palitinho, né, o fundi e outras coisas românticas. E por fim, o clima subtropical, que é aquele que nós vamos encontrar ao sul do Trópico de Capricórnio. A principal característica que a gente vai encontrar nessa parte do território brasileiro é uma definição muito mais clara das estações do ano. Fica tudo muito mais nítido, mais definido, as mudanças de temperatura ficam mais claras. Bom, eu espero que eu tenha conseguido resumir bem quais são os fatores que determinam os tipos climáticos do território brasileiro e explicar para vocês minimamente quais são os tipos climáticos que a gente tem aqui. Nesses vídeos de resumo de aula, a ideia é essa mesmo, é pegar todo o conteúdo que você vê com seu professor na sua escola e compilar, para que você possa lembrar de tudo aquilo que seu professor e sua professora de geografia passam para você. E aí, na esperança de ter colaborado de alguma forma com você, eu me despeço. Fiquem com Deus e até a próxima.